Olá a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante pela vida de um dos homens mais influentes da história do cristianismo. O apóstolo Paulo. A história dele não é apenas um relato do passado, é um espelho para as nossas próprias vidas, cheio de lições sobre transformação, fé e propósito. Quem era Paulo? Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, um homem brilhante, fariseu, zeloso pela lei judaica a ponto de perseguir ferozmente os primeiros cristãos. Ele acreditava sinceramente que estava servindo a Deus ao prender e consentir com a morte daqueles que seguiam Jesus. Saulo era um homem de convicção, mas sua convicção estava na direção errada. Quantas vezes nós também, com as melhores intenções, acabamos caminhando por estradas que nos afastam do verdadeiro propósito de Deus? Mas Deus tinha um plano extraordinário para Saulo. A caminho de Damasco, para prender mais cristãos, ele teve um encontro que mudaria tudo. Uma luz intensa vinda do céu o derrubou, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta transformou sua vida para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse momento, Saulo, o perseguidor, ficou cego. Ele precisou ser guiado pela mão até Damasco. Durante 3 dias ele não comeu nem bebeu. Ele estava totalmente quebrado por dentro. Sua visão física foi tirada para que ele pudesse receber uma nova visão, uma visão espiritual. É nesse estado de vulnerabilidade que Deus muitas vezes faz o seu trabalho mais profundo em nós. Deus então envia um discípulo chamado Ananias para orar por Saulo. Ananias estava com medo. E com razão. Ele conhecia a reputação de Saulo. Mas Deus o tranquilizou, dizendo que Saulo era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre Saulo, e algo como escamas caíram de seus olhos. Ele recuperou a visão e logo depois foi batizado. A transformação foi imediata e radical. O perseguidor se tornou o pregador. Saulo, que agora se chamaria Paulo, começou a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficavam espantadas. Não era este o homem que destruía os que seguiam esse caminho? Sim, era ele. Mas agora ele era uma nova criatura em Cristo, como diz em 2 Coríntios. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. A vida de Paulo a partir daí foi uma série de viagens missionárias incríveis. Ele viajou por todo o Império Romano, enfrentando perigos constantes, naufrágios, açoites, prisões, fome e perseguições, mas nada o detinha. Sua paixão era levar o evangelho a todos, especialmente aos gentios, aqueles que não eram judeus. Ele entendia que a salvação em Cristo era para toda a humanidade. E aqui está uma das lições mais poderosas da vida de Paulo. A graça de Deus é maior do que o nosso passado. Paulo se considerava o menor dos apóstolos e o principal dos pecadores, por causa de seu passado, mas ele também entendia que foi a graça de Deus que o transformou. Ele não deixou que a culpa o paralisasse. Em vez disso, usou seu testemunho para glorificar a Deus e mostrar o poder do perdão e da redenção. Não importa o que você fez, a graça de Jesus é suficiente para te perdoar e te dar um novo começo. Outra lição fundamental é sobre a perseverança na fé. Paulo nunca teve uma vida fácil. Ele fala sobre um espinho na carne, algo que o afligia e perturbava constantemente. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse, mas a resposta de Deus foi: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo aprendeu a se alegrar em suas fraquezas, porque era através delas que o poder de Cristo habitava nele. A nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. É nos momentos de maior fragilidade que podemos experimentar o poder de Deus de forma mais intensa. Além de sua obra missionária, Paulo nos deixou um tesouro inestimável: suas cartas, que formam grande parte do Novo Testamento. Livros como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, cada um deles é uma fonte profunda de teologia e ensinamentos práticos. Em Romanos, Paulo explica de forma magistral o plano da salvação, a justificação pela fé. Não somos salvos por nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 13, ele nos dá a mais bela definição do amor, o amor ágape, que é o próprio caráter de Deus. Em Gálatas, ele defende a liberdade que temos em Cristo, libertos da escravidão da lei. Em Filipenses, mesmo preso, ele nos ensina sobre a alegria que transcende as circunstâncias. Ele diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A mensagem central de Paulo é clara: Cristo crucificado e ressurreto. Tudo girava em torno da pessoa e da obra de Jesus. Para ele, viver era Cristo
e morrer era lucro. Essa era a sua motivação, sua força, sua esperança. A vida de Paulo nos desafia. Será que estamos vivendo com o mesmo senso de urgência e propósito? Será que entendemos a profundidade da graça que recebemos? Será que estamos dispostos a enfrentar as dificuldades por amor ao Evangelho? De Saulo, o perseguidor, a Paulo, o apóstolo, sua jornada é a prova viva de que ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Ele pode pegar a pessoa mais improvável e transformá-la num poderoso instrumento para a sua glória. Talvez você se sinta como Saulo hoje, perdido, lutando contra as coisas de Deus. Ou talvez apenas vivendo uma vida sem propósito. O mesmo Jesus que encontrou Paulo na estrada de Damasco quer encontrar você hoje. Ele te chama pelo nome. Ele quer remover as escamas dos seus olhos, perdoar seu passado e te dar uma nova vida e uma nova missão. Vamos terminar com uma oração. E se você nunca fez isso, eu te convido a abrir seu coração para Jesus agora mesmo. Pai querido, obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado pelo seu exemplo de transformação, coragem e fé. Vemos na história dele o teu poder de transformar o pior dos pecadores em um homem santificado pelo seu poderoso perdão. Senhor, assim como o Senhor encontrou Paulo, peço que encontre cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Perdoa os nossos pecados, remove as escamas dos nossos olhos e nos dá uma nova visão e um novo propósito. Jesus, eu te aceito hoje como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, transforma o meu coração e me faz um instrumento para a tua glória. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja bem-vindo à família de Deus. Procure uma igreja, leia a Bíblia e comece sua nova jornada. A aventura está apenas começando. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais reflexões. Que Deus te abençoe abundantemente.